E aí, pessoas? Tudo certinho? Tudo belezinha? Tudo jóia? Joia! Vamos seguindo então com o nosso projeto. Fechamos a parte aqui de vendas, então a gente vai ver, na verdade, vendas? Ai meu Deus, tô caduco. Não, foi vendas mesmo. A gente deu uma estressada ali, viu, na parte do ADONet, como é que eu implemento, usando as nossas consultas SQL, também trabalhando com proxies, short procedures. Funcionou bonitinho, ó. Joia, se você não viu, acompanha aí o último vídeo, a gente falando sobre proxy na aula 23, na aula 20 e 21 a gente implementou de fato o nosso repositório usando a ADO, e na aula 22 a gente implementou o Service a Controller referente a essa parte de vendas, tá? Então, assunto novo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Dapper, para implementar o nosso último domínio, nossa última entidade aqui. A gente já fez olhando entidades. A gente já fez sobre jogo e estoque usando o Entity, vendas usando o ADO, e a parte de aluguel a gente vai usar o Dapper de fato, tá certo? Então, primeira coisa, no Dapper eu crio as minhas consultas. Então a gente vai definir as queries no mesmo esquema que a gente fez para o ADO. Lembra, deixa eu só reduzir tudo aqui, que a gente fez isso aqui em Models, no domínio, na parte de enumeração, a gente definiu as consultas que a gente teria para poder montar aqui as consultas. Então, eu vou definir as mesmas consultas, só que para aluguel, vai mudar só o domínio ali, tá? Então, vou ter aqui, ó, cadastrar aluguel, atualizar aluguel, excluir, listar aluguel e pesquisar. Primeira parte, cheque. Enumeração, inclua cada item aqui. Segundo, a gente estávamos deixando nossas consultas dentro aqui da infraestrutura, Data Queries, no SQL Manager. Então a gente vai fazer exatamente isso aqui, tá? Só que para não confundir, não misturar muito aqui com a parte que eu tenho de vendas, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma região aqui. Antes da primeira consulta, eu vou colocar hashtag joia, não, brincadeira, region. Eu vou colocar aqui que é a parte de vendas, tá? E aí, antes desse default, aqui eu vou colocar um hashtag end region, completar a região, end region, região. Então as proxies estão aqui, ó, de vendas. E aí eu vou criar uma outra região aqui, que eu vou chamar de region aluguel. Pague o aluguel, já dizia o seu barriga. E aqui tem o range region. Aqui é só para isso aqui é só para ele organizar o código, né? Se você deixar o mouse aqui, ele mostra as consultas bonitinho pra gente, no pop-up, mas aqui você consegue expandir, não altera em nada no código. É mais para organizar essas regiões do código da minha classe. Tá certo? Boa. Vendas. Já foi. Vamos de aluguel. Então aqui a gente vai ter outros cases também, né? Então eu vou ter, por exemplo, ó, case, SQL query enum, SQL query enum. Então você vai ter aqui, ó, cadastrar aluguel. Por isso que eu preciso criar esse item da enumeração antes, tá? Vou colocar o break aqui para ele não quebrar. E aqui eu vou ter o SQL com a consulta correspondente para aluguel. Tá bom? Antes de colocar query, ó, vamos lá, eu vou ter que cadastrar. Não posso replicar isso, ó. Vou ter o atualizar aluguel. Vai ter o excluir aluguel. Ó, se pudesse excluir os aluguéis aí, você que paga aluguel. Ele é bom, né? Não tem que pagar? É só comprar sua casa, tá tudo certo. Fácil assim. Fosse fácil, né? Mas tudo bem. Listar aluguel, pesquisar aluguel. E aí você vai ter todas as consultas. Agora é colocar os códigos SQL aqui, tá? E aí, pra gente ganhar tempo, eu já tenho. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu criar. Ah, eu esqueci de criar a branch, ó. Olha só, olha o errado. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou só desfazer aqui. Volta a fita, volta a fita. Tira esse region. Você não precisa pagar o seu. Cria só a sua branch certinha, né? Só pra ele não ficar chiando aí. Tá, desfiz aqui, deixei do jeito que. Ah, tem o region de vendas também, né? Vamos ver essa region de vendas. Eu fui um garoto ansioso, não lembrei de criar minha branch, ó. A gente tinha também adicionado na Enum, né? Aqui também.
Remover esses caras só para ficar bonitinho. Não atrapalhar nosso projeto aqui. Fica cada coisa na sua porta coisa. Então, git pull, para a gente ver se está tudo atualizado na main. Está. Então, vamos fazer nosso git checkout -b. Aula. Lá ele, 24. E aqui a gente vai fazer o nosso repo aluguel. Checkout. Beleza. Agora sim, agora. Vamos lá então de novo. Então aqui eu vou incluir, ó, vírgula. E aqui vem um bloquinho de consultas referente a aluguel. E o nosso SQL, acho que agora ele deixa eu fazer uns Ctrl Y da vida, né? Ó, que louco. Da hora, hein? Beleza. Então tá aqui, ó. Então todas as consultas, na verdade a estrutura, falta colocar a consulta. E eu ia comentar quando eu lembrei que eu não queria branch, que eu já deixei a consulta aqui previamente. Já vai facilitar a nossa vida, ó. Insert into, aluguel, bababá. E aqui ele retorna o ID gerado. Vamos pegar aqui, ó, atualização de aluguel. Que diminui normalmente, mas está aqui o update. A parte da exclusão também. Tá aqui, ó, no jeito. Delete from. Aí você pausa o vídeo e anota aqui bonitinho, tá bom? Nossa listagem. Tá aqui o select. Maroto, lindo, bonito, rabiscante. E aqui vem nossa pesquisa. Show. Eu deixei o default aqui fora, mas ele se refere a vendas. Talvez valesse até retornar vazio, porque agora eu tenho duas entidades ali, né? Ó. Vendas, aluguel. Por hora eu vou manter, mas vale você separar isso, tá? Show. Então, criamos até que, de fato, enumeração, os itens que eu preciso para aluguel. Montei aqui as minhas consultas SQL, bonitinha. Dá para gente seguir agora. Repo. Então, antes de criar o repo, só confirme aqui no seu namespace models, domain, contratos, se você tem aqui em repositório, o seu repositório a interface do repositório de aluguel. Ele deve já existir, se não tiver, implemente aí. Boa? Então agora aqui, camada de infraestrutura. Infrastructure, data repositories. Oh my gosh. Let's create our class, ma'am. So, insert the aluguel repository. Aluguel repository. Oh my gosh, everything is working very, very well. Uhul! E acertei tudo aqui. Ai, meu Deus, me desculpa. Vamos lá. Aluguel repository. Muito bem, vamos fechar essas outras abinhas para não nos confundirmos. Ctrl ponto convert para file scoped. Temos nossa classe aqui. Vamos pedir para implementar nossa aluguel repository. Ctrl ponto. Enter aí, ó. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Ele montou toda a estrutura aqui pra gente dos métodos. A gente vai usar aquela Connection Manager que a gente criou pro ADO também, tá? Read Only, Connection Manager. E vamos usar esse nome que ele passou pra gente. Opa! Ponto e vírgula, coloca underline. E já cria o seu construtor bonitinho, maroto para aluguel repository. E passa como parâmetros, obviamente, Connection Manager. Tá bom? Aí, ó. Bonito, bacana, elegante. O que vamos fazer agora? Para a gente poder usar o nosso querido Dapper. Vamos fazer o cadastro primeiro, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa, eu vou validar só se esse objeto aqui tá válido. Então, se essa entidade aqui de aluguel for nula, eu vou lançar uma exceção aqui, ó. Pode ser um argument no exception, né? Eu vou colocar aqui, ó, que os dados são inválidos. Pouca ideia, é isso. Faz direito que funciona. Querido usuário que tanto amamos, que nos dá muito trabalho graças aos problemas que ele traz pra gente. E a gente segue
Desculpa, precisei pausar porque eu tô numa luta com uma porta aqui do quarto do meu filho ficar abrindo e atrapalha tudo, mas acho que agora vai. Tá, validei a entidade, tá tudo certo. Vamos pegar a consulta lá. Então vamos criar uma variável que eu vou chamar de query. Vamos na SQL Manager, get SQL. E aqui dentro a gente vai passar a nossa query, cadastrar aluguel. Eu só vou remover isso aqui, esse domain anons, ó. Tiro ele daqui, Ctrl ponto. Peço para utilizar o using e ele vai deixar a referência aqui em cima. Reduz um pouquinho o código, já ajuda a gente no entendimento. Query pronta, agora eu vou usar um using e a gente vai criar a conexão aqui, ó. Estou usando var connection e a gente usa o connection manager. Programar é tranquilo, você nem fica com os chiques assim, você nem fica meio doido. É tranquilo, tá? Vem que é sucesso. Vem aqui nessa piscina que é gostoso programar. Vem, cara, é divertido, é incrível. Ainda bem a gente passa raiva mesmo, faz parte do processo. Tá bom? Montei aqui meu using. Já expliquei uma aula sobre isso, falando ali do using, qual as vantagens de utilizar ele. Volta lá na parte do repositório de... Esse aí. De vendas, que aí você vai ver certinho, toda a definição lá, tá? E aí aqui, uma vez que eu tenha feito esse using, o que eu vou fazer é chamar aqui, a partir do próprio objeto connection, eu vou usar esse aqui, ó. Não, deixa eu só, antes de eu chamar ele, ó. Olha as referências que eu tenho aqui, ó. Eu tenho as do projeto mesmo e a da Engasguei. E a da biblioteca do SQL Client, que faz parte do Microsoft. Não estou usando o Dapper ainda, tá? Mas o legal do Dapper é que ele adiciona no meu Objeto Connection essa propriedade aqui, ó. De eu conseguir executar essa query. Por exemplo, um query single. Tá vendo? Do Dapper aparece todos os itens aqui, ó. Do ladinho. E aí, quando eu executo, ele retorna um int para mim. E aí aqui eu consigo passar a minha query. E aqui o objeto direto, ó. Essa parte é a parte legal do Dapper. Aqui não é aluguel, é entity o nome, tá? Entidade. Show. Aí aqui ele vai retornar um ID pra gente, eu até consigo atribuir para essa minha entidade ID, o ID que ele gerou para esse objeto, tá? Só que é isso, ó. Então, essa parte de validação, beleza, sei, whatever. Mas, ó, eu vou ter minha consulta, query, criei minha conexão, e aí a grande vantagem é que a partir da conexão, eu vou usar o query single e ele já executa para mim aquela consulta SQL e eu não preciso fazer todo aquele mapeamento de campos. Ele entende um objeto que eu passo para atribuir aqui na hora da consulta. Deixa eu comparar com o de venda repository, o cadastro. Eu não preciso fazer isso daqui, ó, configurar todos os parâmetros, setando cada ID aqui e o valor correspondente. Então você são 4 itens, vai, 4 parâmetros aqui, não é muita coisa. Eu já trabalhei com objetos mais complexos, você tinha centenas de campos para serem setados. Então pensa no tamanho do trampo. Às vezes vale até você criar um método ou uma classe só para você setar a configuração desses parâmetros, dado o tamanho da complexidade. Se você tem, por exemplo, 150 campos vezes 8 ou 9 métodos diferentes que faz esse tratamento, bom, primeiro que um tamanho todo desde um objeto pode estar meio estranho, né? Mas acontece, tá? Já peguei muito legado que tinha isso. Mas você reduz toda essa complexidade usando apenas um objeto, mapeado com todos os campos que você precisa, usando o Dapper, ó. Coisa linda, coisa bonita, coisa chique. Então funciona bonito, tá bom? É isso, tá pronto o cadastro. Boa! Vamos seguir aqui e fazer a parte da exclusão. A estrutura vai ser bem parecida. Ó, então vou fazer o string query, uso o meu SQL Manager usando o getSQL, só que eu altero aqui, ó, ao invés de cadastrar para fazer a exclusão, uso o meu mesmo using aqui com o objeto de conexão, e aqui o que eu vou fazer, ao invés de usar o query single, eu vou usar o execute. Então você vai ver que ele vai adicionar vários métodos para o meu objeto de conexão do Dapper, tá? Então aqui eu coloco o execute, vou passar a query. Por que eu estou usando query aqui? Porque
eu não vou montar, não vou passar um objeto igual eu fiz para o query single. Aqui eu preciso passar o parâmetro do ID. Vamos dar uma olhada aqui na consulta. Ó, na exclusão de aluguel, eu vou ter aqui, ó, esse ID. Então, para passar ele, eu vou montar um objeto aqui, ó. Então, dou um new, seto o nome aqui, ID, e aqui eu atribuo o valor aqui, ó, para ele. E aí ele consegue entender esse ID com esse ID aqui, ó. Tá? Só que eu não preciso colocar o arroba aqui. Aí peço para ele executar, ele executa. Se tiver alguma linha afetada, por exemplo, ele vai retornar 1, porque uma linha foi excluída, eu retorno verdadeiro. Se não, eu retorno falso. Ó, que bonitinho também. Facilita bastante a vida. Vamos comparar o delete aqui de vendas. E aí os outros você já entendeu a ideia, que você ganha essa parte aqui, né? Ó. Você tem que configurar os parâmetros. Nesse caso é um parâmetro, ok? Mas você já faz isso aqui direto, ó. Aqui você já resolve isso na própria chamada do execute. E tá pronto. Nossa delete. Bonitinho. Vamos para a nossa consulta. Get. Mesma coisa, vou ter minha query. Seta aqui pesquisar aluguel. Vou ter minha conexão. Só que aqui eu vou usar esse query single. Poderia usar query single, então query single or default. Opa! Ele clicou onde não devia aqui. E aqui eu vou tipar esse retorno da consulta. Ele vai fazer o caminho contrário, tá? Eu estou passando um ID, a partir dele ele retorna para mim um objeto, mas eu quero tipar para ele entender que é um objeto do tipo aluguel. Então, a partir da minha query, do parâmetro que eu passei, ele consegue transformar isso num objeto para a gente. Ó. Então, ele vai fazer o equivalente a isso daqui. Ó. A gente rodava a consulta, por exemplo, usando o reader, e aí eu tinha que pegar cada linha, transformar para o tipo de dados equivalente de cada coluna, ou campo, ou propriedade do meu objeto, e aí montar o meu objeto na mão. Então, tudo isso daqui, ele já vai fazer para a gente. Só de eu passar esse atributo, que é o nome da classe, que eu quero que ele faça a conversão para a gente. Beleza? Feito isso, retorno ao aluguel aqui. Está lindo e maravilhoso. Vamos para a listagem agora. Na listagem, eu vou ter aqui o meu query, SQL query num, ó, listagem. E aqui eu estou usando query também, no aluguel. Só que aí aqui eu não preciso passar um parâmetro que ele vai listar tudo, né? Então, quando eu fizer isso daqui, eu só vou setar esse toList para ele transformar o retorno aqui para uma lista. E aí eu consigo retornar esse aluguel aqui também, tá? A lista de aluguéis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu crio o repo. Ah, criei sim, o repo de aluguel, né? Beleza. Falta só a parte da atualização. Essa vai ficar um pouquinho maior aqui. Vai ficar igual a de cadastro, né? Mas vamos dar uma olhadinha nela. Ó, aqui eu vou validar. Deixa eu ter aqui para aluguel, fica mais fácil. Aluguel não tem. Então, vou ter aqui meu objeto. Eu vou validar se ele está nulo ou se eu informei o ID. Eu tenho que ter o ID certinho aqui para poder fazer a atualização dele. Aqui, sem segredos, né? Vou passar query atualiza. Conexão tem o using também. E aqui eu utilizo o execute. Passa a query, passa o objeto. E aí ele já consegue transformar para a gente todo esse rolê aqui do update. Ó, de setar os parâmetros para a gente fazer a execução da consulta, tá? E aí, quando ele executar, se ele fizer alguma atualização, ele retorna o número de linhas afetadas. Então, por exemplo, se você fizer um update sem where, nunca faça isso, e você tiver 500 registros, ele vai atualizar os 500 registros e vai retornar 500 linhas afetadas aqui, tá? No nosso caso, isso é apenas uma. Então, se ele for mark 0, retorna verdadeiro, senão falso. E aí, com isso, eu fecho toda essa implementação do meu repositório. Eu tô meio gago nesse vídeo, eu tô enroscando as palavras aqui, não sei o que tá acontecendo comigo. Me desculpem, mas tô tentando fazer o meu melhor aqui. Falta agora só a gente configurar a versão de controle aqui. Bora lá fazer isso e fechar essa aula? Deixa eu fechar todas as abinhas aqui. Configuração, startup. Aqui em repositórios. Add scoped. Interface. Aluguel. Repository. E a classe aluguel repository.
Tá no jeito. Falta só fazer o serviço e a controller, mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo, porque esse já está ficando bem grande de gigante, senão vocês não param para assistir, né? Aí tem engajamento e as coisas não funcionam e não é joia. Mas fiz todas as configurações necessárias. E aí, se você tiver alguma dúvida ainda referente à parte do Git, porque tem alguns vídeos que eu não mostrei o procedimento de atualização, porque eu já tinha feito em outros, tá? Eu vou só fazer nesse, só para você, se você tiver com alguma dúvida ainda, você não ficar, tá? Ó. Então, Git Status, ele vai mostrar todas as alterações que eu fiz nessa aula. Então, a gente mexeu na classe Startup, a gente criou a enumeração. Na verdade, a gente alterou a enumeração, né, incluindo a parte de aluguel. A gente alterou, então tá como modify, né? A gente modificou a classe do SQL Manager e a gente incluiu o repositório de aluguel. É isso mesmo. Então vamos dar um git add para adicionar com um pontinho no final. Git commit, implementação do repo de aluguel usando o Dapper. E aí, por fim, faço meu push. E aí, eu sempre esqueço esse cara, set upstream, porque essa branch não existe ainda lá no GitHub, tá? Então por isso que ele fala isso. Aula 24, barrinha, repo, aluguel. Aí nas próximas alterações que você vier fazer numa branch, depois que você faz esse set upstream, aí não precisa mais. Ó, por exemplo, se eu vou fazer uma alteração aqui só pra gente ver isso na prática, tá? Ó, tirei esses espaços aqui, por exemplo. Fiz essa modificação. Se eu fizer aqui, ó, um git status, ele vai mostrar, opa, eu alterei um arquivinho, vou dar um git add pontinho, git commit exam, exemplo de alteração no git. Quando eu fizer o push agora, ó, ele não vai pedir mais o set upstream, porque agora já tá lá conectado com o git bonitinho. Beleza? Último ponto agora, faça um checkout para branch main. Sempre é importante fazer um git pull para ver se não tem nada que foi atualizado lá na sua branch principal. Se ele falar que está um ready up to date, é porque já está tudo certo, ok. E agora a gente vai fazer um git merge. Eu estou fazendo merge aqui, mas você pode fazer também. Geralmente nas empresas, não vai nada direto para main. Você vai ter sua branch develop, a partir da sua branch feature, que você vai fazer esse merge. Aí você usa cria um pull request lá e solicita análise do seu tech lead ou do seu par ou de outras pessoas que poderem avaliar para você seu código, tá? Git merge, aula 24, repo aluguel. E agora faz um git push para concluir as alterações. E olha só, dá um git push só para confirmar. Mas está tudo bonitinho no seu código, dando um git branch list. Ele vai retornar aqui, ó, repo de aluguel está implementado. Bonitinho pra gente, joia? Então é isso, terminamos aqui. Muito obrigado por você que chegou até este momento. Você é um campeão, cara. Você vai longe, hein? Você vai programar muito ainda. Fui, um abraço. Joia, até mais, tchau, tchau.